Boa tarde a todos, meu nome é Gustavo Valentino Silvestre, bolsista na modalidade PIBIC do CNPq, no Centro de Tecnologia da Informação Renato Ascher. Meu orientador é o Antônio Carlos da Costa Teles, e esse artigo se trata sobre materiais de ferrite para núcleo magnético em microtransformador. A motivação desse artigo foi dada que, durante caracterizações realizadas em protótipos de microtransformadores construídos no CTI, diversos resultados práticos apresentaram resultados diferentes do esperado. Conforme investigamos essas diferenças, percebemos que os materiais do núcleo não tinham sido escolhidos para trabalhar em condições pré-definidas. Por isso, aprofundamos o estudo sobre ferrites e seus respectivos materiais para encontrar um núcleo mais interessante para a nossa aplicação. Ferrites são materiais compostos principalmente por óxido de ferro e combinado com outros materiais metálicos. São materiais ferromagnéticos, ou seja, podem ser magnetizados ou atraídos por ímãs. Existem vários formatos de ferrite, como toroides, contas e grampos que se encaixam em torno de um cabo, como visto na figura 1. Como é válido para qualquer material cerâmico, os núcleos de ferrite são quebradiços e sensíveis a qualquer choque. Existem dois tipos principais de ferrite, duro e macio. Os ferrites duros são materiais cerâmicos com características medianas de remanência e originados a partir da mistura de óxido de ferro enriquecido com vários carbonatos. Têm uma alta coercitividade e por isso são difíceis de desmagnetizar. Já os ferrites macios são elaborados com a união de óxido de ferro e diferentes tipos de óxidos complexos. São largamente utilizados na indústria justamente pelo fato de serem capazes de gerar campo magnético sob corrente. Quando um campo magnético H é aplicado a um material, os domínios de Wells se alinham progressivamente com ele, de acordo com a figura 2. Já na figura 3, apresenta uma comparação da curva de esterese magnética dos tipos de ferrite. Esterese magnética é o nome dado à desmagnetização de um material que foi imantado após ser submetido a um campo magnético variável. O uso de um núcleo magnético pode aumentar a força do campo magnético em uma bobina em centenas de vezes, o que seria sem um núcleo. No entanto, existem efeitos colaterais que devem ser levados em conta. Em corrente alternada C, ocorrem perdas de energia, chamadas de perdas do núcleo, devido a essa esterese, e correntes parasitas, chamadas também de perda por Foucault. Portanto, percebemos que o ferrite macio é mais adequado para a nossa aplicação. Existem dois tipos de ferrite macio mais utilizados, níquel e zinco e manganês-zinco, apresentados na tabela 1. Os ferrites de níquel-zinco possuem alta resistividade elétrica e não possuem alta permeabilidade, que varia entre 15 e 1500. Costumam ser empregados em aplicações de alta frequência, na ordem de 2 MHz até centenas de MHz. Possuem também alto fator de qualidade e moderada estabilidade de temperatura. Nela, a perda por Foucault é insignificante e o uso desses materiais permite uma impedância relativamente alta. Os ferrites de manganês-zinco são os mais comuns encontrados no mercado, sendo utilizados em aplicações de até 3 MHz. Eles possuem alta permeabilidade, podendo variar de 750 a 30.000, baixa resistividade elétrica, se comparado aos ferrites de níquel, e moderada densidade de fluxo de saturação, PS. Os ferrites de manganês de média permeabilidade, aproximadamente 2500, possuem baixas perdas em frequências até 2 MHz e apresenta bons resultados por reduzir o volume e aumentar o rendimento dos componentes quando comparados a núcleos de ferro-silício. Possuem fator de qualidade mais baixa comparada ao de níquel. Os ferrites de manganês possuem como perdas predominantes as correntes parasitas e as perdas por esterese. As perdas por esterese aumentam quando a permeabilidade estática diminui e as perdas por corrente parasita vão se tornando importantes à medida que se aumenta a frequência de operação. Uma conclusão que já podemos tirar é que materiais magnéticos macios com baixa coercitividade e alta resistividade são normalmente utilizados em núcleos. Com essas informações, podemos ter uma ideia de características adequadas para a utilização em um microtransformador. A primeira, uma baixa coercitividade
diminui as perdas por esterese. 2. Já a alta resistividade reduz as correntes de Foucault no núcleo. 3. Altos valores de AL, fator de indutância, para diminuir o número de espigas. 4. Alta impedância até as frequências mais altas possíveis. 5. Valores mais altos possíveis para BS, magnetização de saturação. Assim podemos atingir altos valores de indutância sem atingir a saturação do núcleo. 6. Faixas de frequências altas de utilização, de preferência de 1 MHz a 100 MHz. 7. Uma alta resistividade. 8. Valor de permeabilidade inicial alto. E 9. Menores dimensões possíveis. Na tabela 2, temos os materiais analisados nesse artigo, contendo um ou mais requisitos pré-definidos anteriormente. Os materiais 4 a 20 ao 3 e 28 são produzidos pela empresa Ferroscub. Já os materiais 77 e 79 são produzidos pela Fairride. E os materiais K1, T57 e K10 são produzidos pela TDK. Os núcleos dos indutores são usados para concentrar as linhas de força do campo magnético. Porém, essas linhas de força escapam da bobina e se espalham pelo espaço. Além de significar uma perda maior de indutância que seria possível obter com a bobina, também significa que o campo magnético pode acabar interferindo em circuitos próximos. Com a finalidade de aumentar a indutância, utilizamos um núcleo toroidal que concentra essas linhas de força dos campos criados pelas bobinas, aumentando seu rendimento e também evitando que interfiram em circuitos próximos, como a figura 4. Algumas vantagens dos toroides: alta indutância por volume, nenhuma interação ou acoplamento com componentes adjacentes, ao contrário de enrolamentos com núcleo de ar e outros indutores, permeabilidades diversas e valores altos de qualidade quando enrolados corretamente com núcleos selecionados. E algumas desvantagens dos toroides: é quase impossível fazer um ajuste variável de indutância e são sujeitos a alguma variação térmica. Na tabela 3 apresentamos menores toroides utilizando os materiais da tabela 2 visto anteriormente. De acordo com as tabelas 2 e 3, o núcleo toroidal mais promissor é utilizando o material 3S4. Esse material tem a maioria de seus valores em uma faixa intermediária, diferente de outros materiais que apresentam valores altos em alguns quesitos e baixos em outros. O material 3S4 é um ferrite do tipo manganês, utilizado geralmente em supressão de EMI de banda larga especificada em impedância, e otimizado para frequências de 10 a 300 MHz. A sua temperatura máxima de operação é de 90 graus Celsius. Ele possui características médias de permeabilidade, 1700, e resistividade, 10 k-ohms, de acordo com a figura 5. Sua perda de indutância em função da frequência se mantém mais estável do que os demais materiais, de acordo com a figura 6. Em nossa aplicação, a temperatura não costuma ultrapassar 90 graus Celsius, portanto, a faixa de trabalho em função da temperatura é adequada, observada na figura 7. Tem um nível de saturação médio por volta de 320 mT, conforme a figura 8. Na figura 9, temos a impedância em função da frequência. E na figura 10 temos o respectivo toroide, que tem uma das menores dimensões dentre os materiais da tabela 2. Na figura 11 temos alguns parâmetros do núcleo eficaz, e na figura 12 temos o fator AL, uma das únicas desvantagens desse material por ser bem baixo. Até como conclusão, percebemos que o microtransformador possui bastante perdas por ser um dispositivo de dimensões muito pequenas, e se encontra dificuldades para encontrar materiais que possuam todas as características necessárias para o funcionamento eficiente do dispositivo. Os ferrites são materiais abundantes no mercado, de diversas características, e que são bons materiais para serem utilizados em núcleo magnético.
O interessante para se utilizar em um microtransformador seria uma mistura das características dos dois tipos de ferrites, manganês e níquel. O mais próximo que temos de um material assim é o 3S4. Suas características médias de permeabilidade permitem um valor razoável em indutância. A média resistividade reduz as perdas por corrente Foucault no núcleo. Sua perda de indutância em função da frequência se mantém mais estável por conseguir trabalhar com frequências muito altas, de 10 a 300 MHz, e o respectivo toroide tem uma das menores dimensões fabricadas comercialmente. Uma de suas únicas desvantagens é o valor baixo do fator AL. Esse material é uma das escolhas mais interessantes dentre as analisadas para se utilizar em um núcleo de microtransformador. O próximo passo é projetar e construir um novo protótipo utilizando o material 3S4. Agradeço ao CNPq pela bolsa na modalidade PIBIC e ao CTI por disponibilizar o espaço e os equipamentos. Obrigado.